Hoje é determinante que as empresas invistam em inovação. A gente está vivendo num mundo em que as necessidades do consumidor se transformaram, esse consumidor passa a ser cada vez mais exigente, cada vez mais crítico, e ao mesmo tempo a gente está vivendo uma era em que a tecnologia colocou informação e conhecimento na mão de todas as pessoas. A tecnologia hoje é muito fácil de ser utilizada e essa tecnologia serve para que todos nós possamos ter cada vez mais acesso à informação. A consequência disso é que o consumidor passou a exigir ser tratado como sempre devia ser tratado na verdade. Mas como existia uma assimetria de informação, o consumidor, principalmente brasileiro, se acostumou a ser meio maltratado e a ficar quieto. Ele não fica mais quieto. E a forma da gente poder atender a esse anseio do consumidor é buscando inovar. Aí é importante a gente entender a distinção entre inovação e tecnologia. Tecnologia é algo que pode facilitar o processo de inovação, mas a inovação da qual nós estamos falando aqui é aquela inovação de olhar para o nosso consumidor, para o nosso cliente, da maneira mais essencial possível e nos perguntarmos como é que eu torno a vida desse consumidor melhor. É aí que está a essência da inovação. A característica mais comum das empresas que são verdadeiramente inovadoras é, em primeiro lugar, uma liderança que consegue perceber como esse mecanismo de inovação focado em entregar um valor superior para o cliente funciona e na capacidade dessa liderança de criar um propósito em torno do qual todo o time da empresa possa se estruturar. Hoje está meio que na moda falar de propósito, né? E as pessoas falam, meu propósito é mudar o mundo. Eu fico emocionado quando vejo depoimentos como esse, mas eu gosto de falar de propósito de uma maneira mais concreta. Como é que eu torno tangível, palpável essa ideia de propósito? E numa empresa que tem como propósito melhorar a vida do seu cliente, as pessoas todas se unem em torno desse objetivo de sempre procurar enxergar as possibilidades de criar a melhor experiência possível para que esse cliente torne-se cada vez mais fiel àquilo que eu entrego a ele. Um equívoco que a maioria das empresas faz e muitos dos empreendedores cometem é acreditar que inovação é complexo e caro. Isso definitivamente não é verdade. Inovar é caro quando nós estamos falando de grandes empresas, como empresas multinacionais, o exemplo da Tesla, do Elon Musk, que criou os carros elétricos e autônomos. Ali eu preciso de muito recurso para poder fazer aquela inovação acontecer. Mas quando a gente traz isso para o mundo de pequenas e médias empresas, não é verdade que inovar depende de dinheiro. Inovar depende de uma percepção, de um olhar diferenciado para que a gente possa encontrar oportunidades de inovação que não necessariamente dependem de dinheiro. Um exemplo concreto é uma empresa que ganhou um prêmio mais importante de inovação na Europa no ano de 2018. Essa empresa é uma empresa chamada Tesco, uma rede de supermercados que ganhou esse prêmio ao criar um caixa nas suas lojas de supermercado, que era uma caixa para que o check-out, a saída da loja, pudesse ser feito devagar. Essa foi a grande inovação. O que está por trás disso? A capacidade de alguém que olhou para o que estava acontecendo e percebeu que as pessoas estão cada vez mais querendo acelerar. E aí a gente chega na fila do supermercado, a gente já está, meu Deus, vamos, se tem alguém na nossa frente que, por uma necessidade física, fisiológica, um idoso, alguém com alguma deficiência, a gente fica impaciente. E essas pessoas não têm que entrar na loucura que a maioria das pessoas tem entrado nesse mundo muito acelerado. Eles enxergaram isso e criaram uma linha de check-out, onde o atendimento é feito por alguém que sabe lidar com esse público e onde você pode entrar ali que você sabe que você vai poder demorar o tempo que você quiser para fazer o seu check-out do supermercado. Quanto isso custou? Nada. Bastou olhar para o que estava acontecendo e enxergar uma maneira de melhorar a vida do cliente. Eu não tenho dúvida de afirmar que a principal dificuldade para que uma pequena empresa possa inovar hoje no Brasil está na mentalidade do empresário. É bem verdade que muito daquilo que a gente escuta como desculpa para não inovar é verdadeiro. Empreender no Brasil é difícil, nosso arcabouço legal é terrível, é muita burocracia, muito imposto, tudo isso é uma realidade. Mas esta é uma realidade para um monte de empresa que tem quebrado ao longo do tempo porque não conseguiu inovar, mas é a mesma realidade
para muitas pequenas empresas que estão dando show de como superar as dificuldades e encontrar caminhos para a inovação. Eu costumo dizer que isso está muito ligado ao modelo mental do empreendedor, do empresário. Como é que eu enxergo o mundo à minha volta? A tecnologia às vezes assusta, todas essas transformações às vezes assustam. E aí, se eu olhar para isso tudo que está acontecendo com um olhar de ameaça e achar que isso vai trazer um monte de problema para mim e que eu não vou ter saída, eu seguramente estarei certo. Agora, se eu olhar para todas essas transformações com o viés de que isso pode ter, e com certeza tem, muitas oportunidades, eu também estarei certo. E é aí que está o grande segredo. O segredo para inovar numa economia tão estagnada quanto a nossa está em simplesmente esquecer que a economia está estagnada. No ambiente de pequenas empresas, isso é ainda mais verdadeiro, porque a gente sabe a realidade das pequenas empresas que vivem no nosso Brasil. Eu sou um pequeno empresário, tenho propriedade em dizer isso que estou dizendo. A gente não tem tempo para pensar em crise, porque a gente tem que resolver o problema agora, a gente tem que muitas vezes vender o almoço para poder comprar a janta, para poder manter a empresa virando. As empresas que escolhem desconsiderar, de certa maneira, essa turbulência econômica são aquelas que têm sucesso. É claro que eu não estou querendo afirmar que a gente não tem que ter ciência do momento difícil que nós passamos. Isso exige uma série de medidas de contingência que são importantes para que a gente possa continuar avançando. Mas eu volto a afirmar, o momento econômico é ruim para todo mundo. E no meio de toda a crise que nós tivemos nos últimos 5 ou 6 anos, algumas empresas morreram. Mas no mesmo cenário difícil, conturbado, muitas empresas tiveram muito sucesso. É aí que está o segredo. A gente tem que olhar para isso, tendo certeza de que sempre há um caminho. Porque quem quer, encontra esse caminho. Quem não quer, encontra uma desculpa. Para quem está pensando em inovar e quer entender por onde é que a gente começa, o segredo, a dica não poderia ser mais simples. Quando você quer começar uma dieta, como é que você faz para começar uma dieta? Você começa. Não importa se é na segunda, na terça, na quinta, aquela história, eu vou esperar a segunda-feira para começar a dieta. Isso não existe. Isso é autossabotagem. Quando você quer iniciar um projeto para comprar um bem qualquer novo, você está sonhando com um carro novo, você está sonhando com uma televisão nova, como é que você faz? Você começa agora a poupar dinheiro, a guardar a sua reserva para que você possa transformar aquele sonho em realidade. Inovação funciona exatamente do mesmo jeito. Não tem receita de bolo. A gente tem que começar a praticar isso para que isso se torne um hábito. A inovação tem que estar entremeada no DNA da empresa. E para que isso aconteça, a gente tem que começar a fazer. Vai fazer errado, vai dar cabeçada, vai tentar coisas que não vão funcionar, mas inovar pressupõe esse ciclo de tentativa e erro. E à medida em que a gente vai se habituando a cada vez mais tentar coisas novas, o nosso índice de acerto vai aumentando e a gente consegue criar uma empresa inovadora.